Bom, o mercado ele é muito vasto, tem várias técnicas, vários jeitos de operar e, em geral, as pessoas ensinam métodos engessados, né? Ensinam setups, ensinam fórmulas prontas e é interessante isso porque geralmente é o caminho da facilidade que o brasileiro tem muito perfil de gostar de ir por esse caminho, né? E a leitura de contexto ela é mais complexa, porque você tem que entender de posições de institucional, de regiões de interesse, de captura de liquidez, e isso demanda um tempo de aprendizado, um tempo de maturação. E quando eu vi que isso realmente funcionava, né, as regiões institucionais, a captura de liquidez, eu comecei a aplicar isso para mim, e a ideia de ensinar isso é muito mais uma questão de propósito, uma questão de fazer um papel na sociedade, de você exercer a figura de ter contatos, né, de ensinar pessoas e ir criando dessa forma comunidade, nesse sentido, porque a minha vida pessoal ela está resolvida. Então, eu tinha dois caminhos, né? Ou fazer só para mim, ou dividir isso com as outras pessoas, e foi isso que eu decidi fazer. A profissão de trader ela é muito solitária. Você fica ali o dia inteiro na frente dos gráficos, analisando, tomando decisões, etc. E você não tem um relacionamento social, que é o que eu tinha na minha antiga profissão, né, que era executivo. Então eu acabei decidindo fazer isso por propósito. O mercado é um ciclo infinito de oportunidades, né? Mas os iniciantes, eles não se dão tempo de aprender no mercado. Eles se machucam muito cedo. Principal defeito do iniciante, operar com aulas de YouTube. Todas as pessoas elas têm um ego elevado, porque elas se dão bem nas profissões delas, às vezes é um bom engenheiro, às vezes é um bom executivo, às vezes é um bom gestor, gerente bancário, ou seja, uma pessoa de destaque na profissão dela, um advogado, etc. E como ela tem destaque na profissão pessoal dela, ela acha que vai chegar no mercado e vai ter o mesmo destaque, tendo uma carga de estudos pequena. E o mercado é contra-intuitivo. Então, o que acontece com o iniciante? Ele entra com um ego elevado, entra sem um plano, e no mercado, o mercado ele é especialista em enfeitiçar a gente. Ele é especialista em acionar alguns gatilhos, por exemplo, o da ganância, o do medo, do pânico, e essa pessoa ela vai ser enfeitiçada e ela vai ter os gatilhos ali da ganância e do pânico acionados pelo mercado, justamente por ela não ter dado o tempo de maturação, de desenvolver o autocontrole, de desenvolver a disciplina, a autoliderança, e é nesse ponto que 95% das pessoas que entram no mercado financeiro, elas não conseguem atingir o sucesso. A primeira questão é você gastar bastante tempo conhecendo perfis, conhecendo mentores e conhecendo técnicas. Como o mercado é muito vasto, vou dar um exemplo. Hoje eu uso a metodologia de Elliott e de Wyckoff. Eu tenho colegas que desempenham muito bem usando a mesma metodologia que eu, só que fazendo coisas completamente diferentes dentro do mercado. Então o mercado ele é tão vasto que você pode usar uma metodologia e outra pessoa operar bem com a mesma metodologia sem fazer exatamente o que você faz. Então conheça o mercado, tenha tempo de planejamento, dê tempo de aprendizado no mercado. Depois, invista praticamente cegamente, né, nessa técnica que você escolheu. Não misture técnicas, porque isso também, elas são contraintuitivas e às vezes até uma invalida a outra dentro da simetria de risco que cada técnica envolve. Então, o meu grande conselho é o seguinte: escolha um mentor com tempo, siga a técnica daquele mentor e dê tempo de aprendizado, operando numa conta demo, envolvendo pouco capital de risco no começo e deixando a tua mente aprender as traps ali, as armadilhas que o mercado faz no dia a dia, que todo iniciante, né, ele acaba, nesses primeiros 6 meses ali de contato com o mercado, ele acaba declinando e até criando um certo asco pela profissão, né, porque a gente trata como uma profissão, devido a essa falta de tempo de aprendizado e maturação. Eu gosto muito do tema ciclos de mercado. Tem um livro que chama Dominando os Ciclos de Mercado, de Howard Marks, né, que foi um dos livros que mudou a minha vida. E basicamente assim, o ciclo do Bitcoin também mudou a minha vida, né? Que foi um dos grandes trades que eu fiz. E o que os ciclos ensinam, né? Primeira coisa, que existe a montagem de posições institucionais, que são os grandes períodos de acumulação. Isso aconteceu em todos os ciclos do Bitcoin.
está acontecendo agora, né, que é o contraciclo, vamos dizer assim, que quando não existe posição institucional, as tendências elas não são estabelecidas, então o mercado perde fluxo, ele perde flow, ele perde ordens de agressão. Então o mercado ele realmente é movimentado pelo homem composto. Isso faz parte da teoria de Wyckoff, aonde os principais coadjuvantes ali do mercado são os institucionais. Então, como houve um interesse muito grande agora pelas tecnologias de IA, etc., o dinheiro ele escoou para esse mercado das IAs e saiu do Bitcoin. O que acontece? O ciclo vai se repetir. Então, ele vai achar um fundo, ele vai fazer uma acumulação perfeita ali de Wyckoff, vai fazer uma captura, vai induzir as pessoas ao erro, né? Vai deixar as pessoas acreditando que aquele ativo morreu, que não existe mais, que ele não vai mais subir, enfim. E de uma hora para outra ele vai dar uma pancada para cima, que é quando o institucional ele já acumulou todo o tanto de ativos que ele pretendia e o mercado se desenvolve daí numa nova tendência de alta, enfim. E foi isso realmente que aconteceu, né? No último ciclo do Bitcoin, eu fiz uma análise de fundo, identifiquei lá um padrão de Wyckoff, que é uma acumulação de Wyckoff com captura. Comprei lá uma quantidade de Bitcoins e carreguei praticamente até o fim do ciclo, devido à técnica que eu uso hoje, né? Que é o final de 5 ondas de Elliott perfeitas ali no ciclo do Bitcoin, que é uma exaustão. Daí o mercado passa por uma absorção, passa por uma acumulação e novamente desenvolve um ciclo de tendência de alta. Na época do Covid, eu já tinha passado por outras crises, né? Essa crise lá que eu falei lá atrás, da crise subprime, Joesley Day, enfim, eu já tinha experiência em crises. E tanto agora como aconteceu lá a guerra do Oriente Médio, né? A gente sabe, os preços do petróleo, eles flutuam. Nessas movimentações existem muito boas oportunidades para fazer trading. Na época do Covid, especificamente, como eu vi que se tratava de uma questão pontual, eu tinha uma carteira de investimentos ali de fundo de investimento imobiliário. Quando eu vi que o mercado ia precificar essa situação do Covid, eu realizei toda a minha carteira, esperei o mercado cair ali umas 3 ou 4 semanas, teve vários circuit breaks ali e uma tensão imensa no mercado. Peguei mais um dinheirinho que eu tinha guardado lá e eu comprei todo o recurso que eu tinha. Nessa época já não era mais como no começo lá, né? Numa ação só, que era a PetroRio, que na minha opinião era a melhor empresa do Brasil em termos de perfil de lucratividade, rentabilidade líquida, etc, né? E esse foi basicamente o segundo melhor trade que eu fiz na vida, baseado no quê? Baseado no pânico das pessoas, né? O mercado é puro comportamento humano. Então as pessoas estavam em pânico, o petróleo caindo absurdamente e as pessoas precificam os ativos pela emoção delas. Foi uma oportunidade que eu aproveitei e em cerca de 3 meses ali eu fiz um trade que representou assim um passo a mais, né, na evolução de carreira ali dentro do mercado financeiro. A PetroRio, essa operação em PetroRio, ela me ensinou uma máxima do mercado, que é uma frase de Warren Buffett lá, que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Então essa frase é clássica, é conhecida no mundo inteiro, e só que não basta você ouvir essa frase e tentar incorporá-la. Você tem que ter experiência de no mínimo 1 ou 2 ciclos para você ter a coragem de bater a ordem. O que acontece é assim, a pessoa ela vê acontecendo e ela trava na frente do computador porque ela não teve a experiência, ela não teve a vivência de viver outras crises e ver que o mundo não vai acabar, que o mercado não vai derreter, né? E se isso acontecer, vai acontecer para todo mundo. Então você tem que ter a frieza ali e o controle emocional, e isso você consegue com tempo de tela, com muito estudo e absorvendo esse conhecimento de anos, né, dentro do trade.